Olá, pessoal! Mais um Dialogando do Bem-Estar, agora no mês de julho. E aí a gente traz uma reflexão sobre bem-estar, autocuidado e férias. Como lidar com essas férias em sendo mãe, profissional, em tendo que estar na rotina do dia a dia, porque eu, mãe, não estou de férias. Eu, profissional, também não estou de férias, mas meu pequeno está. E aí, como lidar com isso? E pensando nessa rotina, a gente traz hoje Poliana. Tudo bem, Poli? Olá, Maria, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de conversarmos nesse quadro que eu acho que traduz tão bem o significado, a essência do nosso programa Bem-Estar, que é o cuidar do outro. E assim, falar de férias é uma expectativa para as crianças e ao mesmo tempo é um desafio para todas as famílias. Pois é. E aí, Poli, né, é da casa, é professora, é psicóloga, é nossa servidora, é mãe, é mulher, ou seja, é uma diversidade de pontos que a gente vai abordar hoje para a gente ver o mês de julho. Ah, é férias, vou relaxar. E aí, será que a gente relaxa mesmo quanto mãe e quanto profissional? Como é que a gente vê isso? Aí tá lá, Paulo tem uma criança de 6 anos, cheia de energia, né? Que com certeza já elencou, junto com os pais, como seria esse mês de julho. Casa dos avós, a piscina, o teatro, os amiguinhos. Ele vai ter tempo. E Pauliana vai ter. E aí, Paulo, como é que tu faz para organizar essa rotina entre trabalhar e estar lá criando, gerando e cuidando dessas expectativas do seu bebê? Maria, eu acho que primeiro a gente precisa entender, aceitar que o período de férias, na verdade, é um período que exige uma nova organização na estrutura familiar. A gente precisa entender que que o período que tudo mudou e que a gente precisa se reorganizar. Então, assim, não existe uma rotina perfeita, existe aquilo que se encaixa dentro da realidade de cada família. Por quê? Porque não existe uma receita, assim como para a maternidade também não existe. Não existe uma receita pronta. Então, assim, quando a gente fala de rotina familiar como mãe, profissional que trabalha os 3 horários, como esposa, eu digo, e aí, como é que eu vou fazer esse desafio? Então, para o meu filho, em se falando especificamente da maternidade, eu procuro aproveitar ao máximo cada minuto que eu estou com ele. E a mágica acontece. A mágica acontece. Então, assim, muitas vezes a gente está com o filho, mas está pensando nas demandas, tudo. Então, de fato, eu procuro estar com ele. Exatamente. E aí a gente também tem que ter a rede de apoio, né? Que é tão necessária e que, infelizmente, nem todas as famílias, nem todas as mulheres, né, têm essa rede de apoio. E aí, quando chega o mês de julho, deveria ser aquele mês de vou descansar, e aí? Vou ter mais trabalho. Por quê? Porque eu não tenho esse grupo de pessoas me apoiando. Você tem? Como é que você faz? Quem são essas pessoas? Diz aí pra gente. Maria, eu lembro muito de um provérbio que diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive, era uma colega de trabalho, enquanto eu estava grávida, e ela uma vez me falou, disse, Poli, eu vejo você uma mulher muito independente e tudo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você for mãe, nunca negue apoio, se deixe ser ajudada. Então, assim, naquele momento, de fato, eu não compreendi talvez a diversidade. Mas aí, aos poucos, eu fui e hoje eu entendo perfeitamente essa questão. E aí, quando a gente fala, pensando em quem? Paulo Freire, né? Quando a gente diz que educar é um ato de quê? De amor, de diálogo, não é isso? Então, de fato, isso acontece. E é uma realidade dentro da minha construção, que a maternidade é uma construção. Ou E seja, é uma você realidade. consegue ter essas pernas e esses braços para poder caminhar e acolher esse momento de necessidade, porque quando chega a segunda-feira,
Temos que trabalhar. E quando a gente fala, Maria, de rede de apoio eu tenho minha família quando eu preciso, enfim. Mas rede de apoio também são aquelas pessoas que convivem conosco, que dizem, você está bem, está precisando de algo, quando há uma necessidade, inclusive, de reorganizar uma agenda. Sim. E assim, aí nesse momento, eu até saber a quem eu vou pedir socorro. É nesse momento que eu penso e reflito como eu sou feliz em compartilhar o ambiente aqui do programa Bem-Estar, que nos acolhe enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto servidoras, enfim. Por quê? Porque eu tenho esse acolhimento aqui. Coisa boa. Bom saber disso. Mas aí, a gente sabe também, gente, e aí eu acho que é um debate muito grande. Hoje a gente fala muito na questão do tempo de tela, não é? E esse tempo de tela e educação está cada dia mais sendo debatido dentro das escolas, dentro dos espaços sociais, dentro das nossas famílias. Aí julho chegou, que bom. Mas aí volta a história. Eu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estou trabalhando. Como é que eu vou fazer para tentar que meu filho fique menos na tela, que tem seu lado positivo, porque a tecnologia, a gente não tem como dizer que ela não é positiva, mas a gente sabe dos debates que vêm ocorrendo, o tempo de tela, não só das crianças, mas também de todos nós adultos. Como organizar, ou como você pensa em organizar, ou você dialoga com alguém, em organizar esse momento de ter um tempo de tela, porque as crianças gostam de estar lá se informando, né? A gente sabe disso. São grandes leitores hoje da internet, mas também a parte cultural, que é tão importante. Né? Ir para o teatro, né? E estar lá no campinho, e estar lá com um amigo, e estar lá na bola. Ou seja, nessa coisa que a tecnologia, não é, da tela não está impressa, mas que é preciso. Como é que tu consegue administrar isso? Eu acredito que talvez um dos grandes dilemas das famílias, pais e mães, cuidadores de crianças pequenas, seja essa questão da tela. Mas assim, a gente não pode encarar a tecnologia como uma grande vilã. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um ambiente, em um mundo, e eles nasceram nesse ambiente altamente tecnológico. Então, assim, a gente costuma brincar e dizer que as crianças, elas hoje nascem com um chip tecnológico que tem uma facilidade de compreender eletronicamente que nos impressiona de uma forma monumental, por que não dizer? Então, assim, a gente precisa aceitar isso e encarar. O que não pode acontecer, por quê? Nós, enquanto mães, enquanto professoras, e aí eu trago à tona um pouco de quem? Um dos grandes estudiosos do desenvolvimento infantil, Jean Piaget, onde fala o quê? Que as crianças aprendem fazendo, elaborando, brincando e construindo na realidade. E que aquela construção, ele não está brincando, ele está desenvolvendo habilidades, memória, a comunicação, é tudo. Então, o que a gente não pode fazer é permitir que a tecnologia substitua momentos como a relação. As experiências, né? O contato com outras crianças. Na verdade, esse mês de julho, aquele tempo de férias que nossos alunos, que nossos filhos têm, é também um momento de estar criando uma base para o futuro de lembranças, de recordações, o que vai dar alicerce para uma futura, né, ou um futuro adulto com história para contar e com boas recordações. Porque nada melhor do que umas boas férias no interior, com a família, né, e Paulo sabe muito bem disso, para que a gente, quando lá no futuro, ele chegue e vai contar para os amigos como eram suas férias, o que fazia. A tecnologia ela é importante, mas esse acolhimento dos amigos, da família dos amigos, não é? É muito importante para a gente emocionalmente estar conectado com o outro. E aí, Paulo, me faz também pensar na questão dessa identidade de mulher, né? Porque Pauliana não é só mulher, também é mãe, né? Também é profissional,
Ou seja, dentro desse universo de quem sou eu, como é que fica aí as tuas emoções, não é? Nesse corre-corre entre verificar como vai ficar as férias lá de Luiz Gabriel e como é que eu vou ficar, como é que tá aí essa corrente de emoções em você? Me fala, quanto mulher mesmo. Eu acredito que esse seja um dos questionamentos mais difíceis e reflexivos de se fazer, viu, Maria? E aí eu digo que não tem como dissociar. Não tem como dissociar a Poliana mãe, a Poliana mulher, professora, é a mesma Poliana. Então, assim, eu acho que a psicóloga influencia a mãe influencia a professora, então faz com que eu me torne, inclusive, uma mãe mais consciente e uma profissional até mais sensível. Por que não falar, não é? Então, assim, eu acho que o grande desafio é a gente não permitir que um papel anule o outro. Sim. Não pode, não permitamos isso. E aí eu tenho uma grande amiga que é terapeuta de casal que diz o seguinte: a gente precisa investir na relação, não é? E quando a gente fala investir na relação, é o quê? É a mãe, é a mulher que precisa estar com seu companheiro, que precisa de momentos a dois. Então, assim, isso é importante também. Verdade, Poliana. E aí você falou, teve uma parte de Poliana que me deixa muito feliz, né? que aqui, né, nesse nosso trabalho, que a gente diz que gosta tanto de estar, é um trabalho que a gente vem com muita felicidade. Que bom, eu não tenho filhos pequenos, portanto, eu não tenho mais essa preocupação de como é que eu vou arrumar o meu mês de julho, né? Mas eu tenho os netos, que os pais têm essa preocupação, e aí a gente se ajeita quando pode, nesse mês de julho, estar lá dando esse apoio. Enfim, mas o descanso de Poliana, porque eu, teoricamente, como eu não tenho filho pequeno, vou descansar. Mas a servidora, a professora, a mulher, a mãe, tem um tempo agora em julho também para respirar. Tem algum momento que eu digo, eita, vou desligar aqui os botões de tudo isso, e sou eu. Maria, se a gente for de fato dizer elencar, não vai existir nunca esse tempo. E quando a gente fala nisso, eu acho que você está trazendo muito à tona essa questão da culpa. E não é por quê? Porque a gente traz, eu acho que nós mulheres fomos até educadas para cuidar do outro, voltando ao que estávamos falando, não é? E aí chega um momento a gente se cuidar. E quando a gente fala de culpa, a gente, na verdade, nós nos questionamos o tempo inteiro. O que eu deixei de fazer para isso ter acontecido? O que eu poderia ter feito? E isso é uma realidade. É a rotina da vida. É a nossa rotina. E aí, novamente, eu venho e fico me questionando e pensando que a gente precisa pensar que não existe uma mãe perfeita. E aí tem um psicanalista, o Winnicott, não falo mais, e diz o seguinte, que a criança não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe suficientemente boa. E eu acho esse conceito muito lindo. Por quê? Ele precisa de uma mãe que cuide, que ofereça amor, que acalente, que proteja. Mas ele precisa de uma mãe que acerta. Uma presença ativa. Exatamente. E é uma mãe que acerta, mas em alguns momentos ela também erra. Ela é uma ser humana. Porque ela é humana. Ela é humana. Então... E aqui, nessa Casa do Bem-Estar, eu acho que é uma palavra que fortemente usamos muito, é a humanização. A gente saber que é permitido nem sempre sermos assertivos. E aí em todos os campos, não é? E é muito bom a gente saber que a gente trabalha com pessoas e a gente está sempre dialogando e construindo essa importância do ser humano que tem grandes desafios, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja agora no mês de julho, não é? Com esse monte de criança aí querendo correr, querendo gastar energia. Aí eu pergunto, esse tempo livre, teoricamente, você tem, mesmo nessa jornada, né, nesse mês que está lá, não tem escola para o teu filho. Ai, mas eu tenho esse tempo livre aqui, eu arrumei ele. Aí como é que tu faz para tuas energias serem recarregadas? Interessante. Quando a gente fala de maternidade, eu acho que
A Poliana, antes da maternidade, o tempo livre era viajar, era dormir o dia inteiro, era ir para algum evento, tudo. Hoje, o tempo livre, o que me recarrega é, de fato, estar com minha família, principalmente com o meu pequeno, que cobra, porque ele cobra, de fato. E assim, Maria, e aí a nossa conversa fluindo, aí diz assim, quando o meu pequeno olha para mim e faz, mamãe, eu te amo mais do que o sistema solar. Só uma criança para mensurar o amor. Aí já é dessa energia forma. total. Pois é. É verdade. E ele percebe, ele cobra, ele faz assim, você fique feliz se eu estou chateada. Ele é chantagista. Mamãe, fique feliz. Eu digo, mas eu estou feliz. Não está, faça assim. Então, recarrega as energias. É ele fazer uma ligação entre o sorriso e a felicidade. Exato. Quanto a criança ela precisa de um sorriso do adulto. Isso mesmo. E isso é muito importante. E aí, Paula, a gente conversando agora, a gente falando sobre isso, aí eu volto até a minha fase de mãe de filhos pequenos, né? Que foi uma fase muito boa. O que é que você diria para a mãe que está nos vendo, que vai nos ver, para as nossas servidoras? O mês de julho, aproveite o quê com seu filho? O mês de julho, aproveite cada minuto, faça da sua rotina um momento especial, um momento único. Por quê? Porque aquele presente que você deu, aquilo ali, ele esquece. Mas as memórias afetivas, tudo que foi construído, isso são coisas que vão ficar para sempre. E aí, Maria, eu peço até licença para fazer uma ressalva quando fala, se você me perguntar uma mensagem, o que é que eu quero falar, é o seguinte, a gente precisa se respeitar. E aí eu digo que na homenagem do Dia das Mães da escola do meu filho, eu me emocionei muito com uma música que ele apresentou, ele e a turminha, e é a música de uma banda, Melim, e é Borboleta, fala sobre o amor. E aí ele diz o seguinte, sou o teu jardim, vou me cuidar, enfim. Então, assim, quando diz sou o teu jardim, então é o quê? Ele precisa do nosso amor, do nosso carinho, ele precisa ser regado, é o jardim. Né? E aí, mais lindo, eu acho que essa é a mensagem grande, principal e final, vou me cuidar, enfim. Borboleta, você mora em mim, então eu vou me cuidar. Por quê? Para que eu consiga cuidar daquele jardim, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, eu preciso dar o máximo de mim. Então, assim, a gente precisa se respeitar. Estar bem para que fique tudo bem. Exatamente. Né? Neste mês de julho. Isso. E aí a gente vai terminando agradecendo a professora, a psicóloga, a mãe, mulher, Poliana, que já aqui com a gente hoje, que falou tão bem, né, dessa rotina do mês de julho, dela em especial, e como é que a gente pode fazer essa reflexão, né, sobre a questão das telas, sobre a questão da criança pegar na areia, estar lá com seus pares, tios, primos, avós, por aí se vai, com a vizinhança toda, não é? Mas que nesse mês de julho tenhamos, não é, um mês de pausa, principalmente para cuidarmos uns dos outros, porque a saúde mental e física ela é muito necessária. Então, em nome da nossa secretária Cecília Cruz e da nossa secretária executiva Rosana Albuquerque, nos despedimos, não é, desse momento, desse dialogando de férias, para que a gente também possa realmente também termos uma pausa pequena agora para o almoço e descansarmos um pouquinho para recarregar as baterias para continuarmos a nossa jornada. Beijo para todos vocês, um feliz mês de julho, com um bom descanso físico e mental. Programa Bem-Estar na Educação.